Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz de Cristo esteja com você e com a sua família. Tudo bem? Que bom então que está tudo bem. E se não está, vamos pedir a Papai do Céu que nos ajude, nos fortaleça, nos dê da sua graça para que fique tudo bem, tá certo? Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 que fala a respeito da primeira pesca maravilhosa. A palavra de Deus em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, nos diz que Jesus estava ensinando a multidão. E então a multidão começa a aumentar e se aproximar de Jesus ao ponto de que ele teve que pedir um barco emprestado para poder se afastar um pouco da multidão. E ali, ele se aproxima de alguns pescadores que estão cabisbaixos, que estão meio desanimados, estão lavando as redes, porque eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. E estavam tristes porque não tinha nada para levar para casa. Estavam tristes porque não tinha nada para oferecer para suas famílias e nem para o seu sustento. Porém, eles estavam diante da solução. Eles estavam diante de Jesus. E Jesus diz: amigos, eu preciso do barco de vocês emprestado, para que vocês me tirem um pouquinho aqui, me afastem um pouquinho da areia da praia, para que eu possa falar com a multidão. E aqueles homens, mesmo cansados, depois de uma noite de trabalho, cederam o barco para Jesus. E Jesus fez o seu sermão, a sua pregação, abençoou o povo. E depois que terminou o culto, que abençoou o povo, o Senhor falou para aqueles pescadores: agora vocês lancem as redes. Mas eles eram pescadores experientes, homens curados na pesca, homens entendidos do assunto. Mas mesmo assim, cansado, entendido do assunto, eles ouviram a palavra de Jesus. E ao ouvir a palavra de Jesus, o milagre aconteceu. E eu quero lhe dizer esta tarde, esta manhã, esta noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer que Jesus, que fez o milagre da pesca maravilhosa para os discípulos, Ele é o mesmo que eu e você estamos servindo nos dias de hoje. E Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Aquilo que parece que não tem jeito, que não tem saída, e que você não tem mais forças para resolver, você não tem mais condições sentimentais, emocionais para resolver, eu quero te dizer que Jesus, Ele resolve. Jesus entra com providência na sua causa para resolver esta questão. E eu quero te dizer que assim como aquela pesca foi maravilhosa para os seus discípulos, para aqueles homens que ainda não tinham conhecimento de Jesus, assim será para a sua vida. Porém, assim como os discípulos, você também deva dar ouvidos à palavra do Senhor. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus e lançaram as redes. E a pesca foi maravilhosa. Embora num lugar impróprio, num lugar que parecia não ter nada, um lugar que parecia não ter como acontecer, aconteceu. Talvez você não esteja vendo probabilidade nenhuma do milagre acontecer. Na situação que você está, no lugar que você está. Talvez você esteja como aqueles discípulos. Os discípulos estavam cansados porque lutaram a noite inteira e não conseguiram nada. E talvez você tenha lutado não só uma noite, mas você tenha lutado dias, meses. E talvez você está aí cansado e já não sabe o que fazer, já não sabe o que dizer. Pois é. Você está recebendo esta mensagem porque Jesus sabe o que dizer para você. E você sabe o que Ele diz? Lance as redes. O que é lançar as redes, pastor? É ter uma atitude de fé, uma atitude de confiança e de esperança em Cristo.
Confia, espera, tenha calma, porque o milagre vai acontecer. Deus vai resolver esta situação, meu irmão. Deus vai entrar com providência nesta causa e vai te dar a vitória absoluta em nome de Jesus. Creia. A pesca maravilhosa vai chegar para você. E talvez você já esteja pronto para desistir. Os discípulos estavam prontos para desistir e voltar para casa. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais o que fazer. Não tem solução, não tem outro meio. Agora é ir para casa. Agora pronto, acabou. Mas quando Jesus entra em cena, quando Jesus está na história, não acabou coisa nenhuma. Talvez você esteja aí pensando assim que acabou. Talvez você esteja aí pensando que não dá mais. Pois é, mas Jesus ele entra em cena para te abençoar. Jesus ele entra em cena para te dar vitória. Jesus ele entra em cena para te ajudar. E ele vai resolver esta situação. Ele vai resolver esta causa e vai te dar vitória. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele vai resolver. E isso que parece não ter mais esperança, isso que parece não ter mais jeito, Jesus tem um jeito. Os discípulos já tinham preparado o discurso de derrota. Os discípulos já tinham preparado o sermão de fracasso para contar em casa para a sua família. Já tinham preparado a cara de choro para dizer, não deu. Nós tentamos, mas não deu. E talvez algum nem tivesse o que falar. E talvez você está aí já preparando o discurso de derrota, de fracasso, para dizer, eu tentei, mas não deu. Pois é, você não vai usar esse discurso. Joga esse discurso fora, porque o discurso que você vai contar é o discurso de vitória. Os discípulos agora mudam o discurso e chegam em casa e dizem, nós estávamos caminhando para casa sem nada, nós estávamos caminhando para casa sem peixe, nós estávamos caminhando para casa sem vitória, mas nós encontramos Jesus, e Jesus nos encontrou também, e fez o milagre acontecer na nossa vida. É isso que você vai falar. Esse é o seu discurso. Eu estava caminhando para o fracasso, eu estava caminhando para a derrota, eu estava caminhando para a frieza, para o desânimo, para o desespero, para a falta de solução. Mas no meio do caminho, Jesus me encontrou, mudou a minha história, mudou o meu rumo, e eu estou aqui contando a vitória, e eu estou aqui dizendo que Ele é maravilhoso, eu estou aqui dizendo que Ele é bom, aleluia. É isso que você vai dizer. Esse é o discurso que Deus preparou para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que a pesca maravilhosa de Jesus aconteça na sua vida. E que o milagre de Jesus aconteça na sua história, e você mude o discurso de fracasso para o discurso de vitória, porque é vitória que Deus tem para você. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Não se esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, tá bom? Compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais. Não tenha vergonha de divulgar a palavra de Deus. E, além do mais, você vai estar me ajudando a divulgar a mensagem de Cristo. Tá bom? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. E até um próximo vídeo, se Deus assim quiser e permitir, em nome de Jesus.